Oi, hoje a gente vai falar sobre os desafios e as limitações do Deep Learning, né? Qual o primeiro desafio, né, que a gente tem? A necessidade de grandes quantidades de dados, né? Os modelos eles vão exigir milhões de exemplos para aprender com precisão. Por exemplo, o modelo GPT-4 ele foi treinado com trilhões de palavras, mas para tarefas específicas, como diagnóstico médico ou dados, os dados, né, vão ser escassos. Para treinar o ChatGPT para falar foram trilhões de palavras usadas. E aí não tem problema, porque a gente tem trilhões de palavras, né, a gente tem trilhões de dados, trilhões de textos que vão ter essas trilhões de palavras, né, que vão compor isso. Mas para tarefas específicas, como por exemplo o diagnóstico médico, os dados eles vão ser escassos, porque não são tantos diagnósticos médicos que vai ter acesso para treinamento, e não vão ser tantos diagnósticos médicos que vão ter realmente a precisão ali, que vão estar corretos, que vão ser precisos. Então a gente tem que tomar cuidado com essa curadoria de dados, porque, por exemplo, as tarefas específicas, né, elas não vão ter tanto dado e nem sempre vão ser 100% precisos, né? A gente também tem um problema do alto custo computacional, né? Treinar um modelo, ele vai exigir supercomputadores e GPUs avançados. Então a gente vai ter, por exemplo, quando a gente treinou o GPT-4, a gente teve bilhões de dados enviados. E aí, às vezes, dentro no meio desses dados tem um erro, tem um viés lá no meio, tem um grande problema. Só que não compensa parar o treinamento para retirar esse viés, né? Sabe por quê? Porque é muito mais fácil a gente retirar esse viés depois, a gente ajustar ele para que ele não seja utilizado, do que a gente treinar novamente, porque o gasto é muito grande, né? A gente tem até exemplos reais, né? Porque o modelo GPT-4 ele custou dezenas de milhões de dólares para ser treinado, tornando seu desenvolvimento inacessível para pequenas empresas. Atualmente, a gente teve até o DeepSeek, que foi o que quebrou o mercado, né? Que fez a diferença, porque assim, ainda com milhões de dólares, mas com quantidade bem menor, né? Sei lá, foi 10 vezes menos que o ChatGPT, ele conseguiu ser treinado e trazer resultados até melhores, né? Dependendo do que fosse. E outra, ele ainda é open source, né? Ele vai ser aberto aí ao público, ele vai ser um software aberto para que ele seja reutilizado, seja treinado. Também ele vai ajudar com que pequenas empresas acabem tendo acesso. E aí, conforme o tempo for avançando, com certeza pequenas empresas vão conseguir treinar seus próprios chatbots. Só que aí, né? Já não vai ser algo tão inovador, né, vai ser algo que já é utilizado por gigantes há tempos e só depois chegou no mercado menor, né. A gente tem também o problema da caixa preta, e esse aí é um grande, grande problema que a gente tem, porque ele vai ser a falta de explicabilidade, né. Por exemplo, redes neurais, elas são difíceis de interpretar, o que pode ser problemático em áreas críticas. Por exemplo, se um modelo rejeitar um pedido de empréstimo de um banco, né. Imagina que a gente tem um modelo que está dentro de um banco e ele rejeita um empréstimo para você. E aí não tem explicação clara para o cliente ou para o banco do porquê ele recusou. Porque imagina que a gente tem a camada de entrada, a camada oculta e a camada de saída. A gente tem de entrada lá, Joãozinho quer R$ 1.000 de empréstimo. Aí ele passa pela camada oculta e sai do outro lado. Empréstimo negado. O que ele analisou ali no meio, o que ele usou de parâmetro para não fazer esse empréstimo para o Joãozinho, a gente não tem como saber, porque ele está literalmente na camada oculta. Assim, a camada oculta não era para ser exatamente uma camada que a gente não consegue ter acesso e entender o porquê que a nossa rede neural teve essa decisão, mas acabou calhando que o nome, faz sentido, né. Então o que está ali na camada oculta justamente não vai ter essa explicação, não vai ter essa explicabilidade. Ele só vai falar: "Ó, empréstimo negado". E aí não tem como o banco dar um parecer para o cliente, o que é um grande problema, né, porque ele pode alegar que o motivo de negar o empréstimo foi outro, que não pode não ter sido o motivo real da nossa rede neural ter negado o empréstimo, né. Pode ser um motivo plausível, quanto pode ser um motivo não plausível, só que o banco nunca saberá, né. E aí isso é um grande problema. E aí, como dito antes, né, a gente tem também o viés nos dados. Se os dados de treinamento eles contêm preconceitos, a IA pode reproduzi-los, o que é um grande problema, né? A gente não quer que isso aconteça, com certeza, né? Não tendo essa explicabilidade, ele deixa de ser um problema que pode ser solucionado facilmente, porque se fosse um problema que pode ser explicado, né? Se
fosse algo que, essa decisão foi escolhida, né, por causa disso aqui em específico. Ele consegue ter um parecer, ele consegue: tá, então faz sentido", ou então não faz sentido essa escolha. Mas esse é um grande problema. E aí pode ser um viés que acabou gerando isso, né. Um exemplo, né, que a gente tem um sistema, né, imagina que a gente tem um sistema de recrutamento baseado em inteligência artificial. Ele foi treinado com currículos de candidatos anteriores, e ele começou a discriminar mulheres, porque o histórico de contratações favorecia homem. Só que às vezes o mercado tem muito mais homens, né, às vezes o mercado tem muito mais mulheres, dependendo da área. Mas são preconceitos que, não foi ninguém que disse, entendeu? É um viés que realmente não aconteceu. Imagina que mais homens foram contratados, né, nesse período, e aí foi um período atípico, né, foi um mês atípico onde homens foram mais contratados. E aí, a inteligência artificial foi treinada com base nesse mês atípico e ela identificou que o padrão fosse contratar mais homens. Só que isso não é um padrão, né, o padrão não é: contrate mais homens". O padrão vai ser a escolaridade, por exemplo, vai ser, as experiências. Então, o cruzamento dessas informações. O gênero, tanto faz, né. O nome, por exemplo, mais Joãos foram contratados esse mês, mais Marias, né, foram contratados. Então, não faz sentido, ele não pode ter esse viés, né. Ele não pode ter essa análise enviesada, que ele mesmo criou. Então, é algo que a gente tem que se atentar quando uma rede for treinada, para que esse viés não seja introduzido. Então a gente tem que ver o que está acontecendo. Por que que ele está selecionando só homens, né? Por que eles não estão favorecendo mulheres também? Essa mulher que tinha um currículo melhor que esse cara aqui, por que que não trouxe ela? Com certeza isso tem que ser atentado, né, porque mesmo se baseando em dados históricos, ele pode acabar criando um viés que não deveria existir, né. Hoje a gente viu, os problemas que a gente tem realmente, os desafios e as limitações do deep learning, né. A gente tem a necessidade de grandes quantidades de dados, né, para ser treinados, como os trilhões de palavras, e a gente tem a escassez de alguns tipos de dados que são necessários, o alto custo nessa computacional, que a gente viu que gasta milhões e milhões, né, de dólares para fazer essas redes neurais. A gente tem a caixa preta, que vai ser a falta de explicabilidade desses dados, né. A gente precisa de um parecer, mas a gente não tem, o que pode não dizer para a gente se a IA está enviesada ou não. E a gente tem o viés nos dados, que vai ser realmente esse exemplo que a gente tem, de mulheres não serem contratadas por causa do histórico, o que não faz sentido, né, é algo enviesado. E aí, por hoje é isso e tchau.